sono já. O Anderson disse que hoje podia ficar até 2, jejum de oração hoje. Gostaria de dar as minhas saudações aos nossos novos irmãos, aos nossos novos companheiros de jornada, que a palavra de Deus seja a luz no caminho de vocês. Amém. Que ela seja a regra, que ela seja o alicerce, que vocês vierem a vivenciar nessa caminhada, seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Já percebo que a família já está engajada na obra e isso é bom, isso é muito bom. Amém. O Senhor Jesus abençoe o lado de vocês a cada dia. Amém. Agradecer também a presença de todos. Segundo a Dalsa, semana que eu vim, a última vez não estava por aqui, mas hoje está nos presenteando aqui com a sua presença também, seu filho, a sua família. É motivo de gratidão estar na casa de Deus, de ver vocês, companheiros de jornadas, uns há um bom tempo, né? Outros há menos tempo, mas todos nós com o mesmo objetivo: chegar à nossa nova lar, à nossa nova vida. E a mensagem dessa manhã, ela vem para nos falar a respeito de pessoas, de homens e mulheres que estão numa caminhada e que, assim como foi cantado no hino, né, não podem desistir. Se falando, queridos, da vida espiritual, essa palavra desistir não pode estar no nosso dicionário, nem tampouco no nosso pensamento. Ela não pode não passar por perto de nós. Gostaria de convidar os irmãos a abrir as Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14. Vamos fazer uma oração? Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nós agradecemos, Deus, porque o Teu Santo Espírito, Ele se faz presente nesse lugar. Amém. E é a Ele, ó Deus, que nós clamamos e pedimos por sabedoria, Senhor. Porque sem Ele, Deus, não podemos entender, nem tampouco, Pai, colocar em prática a Tua palavra. Por isso, Senhor, que cada um aqui possa experimentar a presença do Santo Espírito na sua vida, Senhor. Amém. Para que ao sairmos daqui, Senhor, possamos ter a certeza de que tivemos um contato contigo e que esse contato, Senhor, continue transformando a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Êxodo 14, verso 10 em diante. Quem encontrar pode ler. Tenha medo. Chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham à cara deles e temiam muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcro do Egito que nos tiraste do lar para que morramos neste deserto? Por que nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos hoje: deixa-nos para que esquivamos os egípcios, pois melhor nos for a servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Até aí, conseguiram entender? Conseguiram perceber? O contexto desse texto é o contexto da saída, o êxodo, né? A saída do povo de Deus da escravidão, da terra do sofrimento. Mas, apesar de estarem em um contexto de libertação, o texto nos mostra um pedido de retorno, um pedido de que era melhor ser escravo, era melhor apanhar, era melhor não ter 13º, férias, feriado,
do que agora estar aqui. Queridos, nesse momento, o povo de Deus estava encurralado. Eles chegaram em sua caminhada de frente ao Mar Vermelho. Do lado só tinha montanhas e atrás vinha o faraó com todo o seu exército, não mais para escravizá-los, mas agora para exterminá-los. E ali é onde esse texto não vai ser a base do nosso estudo nessa manhã, mas esse texto é para trazer uma curiosidade para nós. Por que muitas vezes as coisas com Deus não acontecem do jeito que a gente espera? Por que muitas vezes as coisas com Deus não acontecem do jeito que a gente quer que aconteça? Porque é o mais fácil, porque é o mais normal. Eu fico imaginando, e também você pode imaginar, que ao chegarem ali naquele mar, o mar já poderia estar aberto. Ou não? Deus não ia abrir de todo jeito? Eles não iam passar em terra seca? Já podia estar aberto já? Para evitar esse momento de agonia, esse momento de pessimismo ali. Ou quem sabe poderia ter ali o Titanic, né? Para levar para a gente. Não dava, né? Tinha que ser 20 Titanic. Porque nós estamos falando aí que aproximadamente 2 milhões de pessoas, né? Muita gente. Mas Deus faz de qualquer jeito. Deus, Ele pode fazer do jeito que Ele quiser. Mas o interessante é que não tinha. O interessante é que não estava do jeito que o povo esperava. A coisa não estava do jeito que eles queriam. E aí é onde vem, queridos, o nosso questionamento para nós nessa manhã. Sabe, nessa jornada, os nossos irmãos aí que são novos aqui, mas não são novos na caminhada cristã, nós sabemos que muitas vezes o deserto ele vai nos afligir. Muitas vezes o deserto vai nos desafiar. E esses desafios, eles estão ali postos, por um lado, para fazer você desistir, e por outro, para fazer você vitorioso. A questão é, qual dos dois lados eu vou escolher? Eu vou escolher desistir? Eu vou escolher o mais fácil, aparentemente? Ou eu vou escolher permanecer? Sabe, queridos, às vezes há pessoas em que na caminhada cristã elas estavam ali em um momento, em uma situação que Deus estava ao ponto de resolver e a pessoa desiste. Quando Deus está ali ao limite de resolver o seu problema, a sua situação, você desiste. E pior, muitos, infelizmente, por coisas tão banais e tão pequenas, acabam desistindo e desestimulando da caminhada cristã por coisas supérfluas. Você quer ver um exemplo? Às vezes você é convidado, né, a vir aqui, fazer um momento de louvor, cantar, fazer uma participação na escola sabatina, fazer um sermão. E aí pode ser que você tenha feito tudo ali, né, o melhor, mas no meio de uma multidão, você ficou sabendo que o irmão fulano de tal achou que você não foi bem. E por conta dessa única pessoa, algumas pessoas desanimam e desistem. Eu não quero mais participar, eu não quero mais lutar na igreja, eu não quero mais fazer isso, porque fulano falou isso, porque ciclano citou isso. Sabe, queridos, quando nós agimos dessa forma, nós estamos agindo como esse povo aqui, que esqueceram as 10 pragas que Deus enviou ali ao reino poderoso como era o Egito, que esqueceram que tinham passado 430 anos. Eles viram as suas gerações, os seus filhos morrendo naquele lugar, e agora estão a ponto de serem libertos, mas por conta da primeira dificuldade, desanimam e desistem. Sabe, queridos, essa manhã, a mensagem de Deus para nós hoje é: você não pode desistir. Você não pode jogar a toalha, queridos, porque Deus tem um plano na sua vida e na minha. Amém. E esse plano, ele passa muitas vezes pelo campo da prova. A gente não pode ser omisso a essa realidade. A igreja não é a promessa de um mar de rosas na vida de ninguém. Pelo contrário,
E muitas vezes, quando você toma a decisão ao lado de Cristo, parece que antes era melhor. Mas a Bíblia, queridos, ela faz questão de nos trazer a lembrança de pessoas que sofreram nesse mundo, de pessoas que enfrentaram crises, de pessoas que enfrentaram coisas que nós nem sequer sonhamos em enfrentar, mas que tinham um foco. E é isso que a gente vai ver. E o livro de Hebreus, você já deve estar imaginando qual capítulo que nós vamos abrir, faz questão de trazer para essas pessoas um memorial. E nós chamamos esse memorial da galeria de quem? Dos heróis? Dos heróis da fé. Abram suas Bíblias lá em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Primeiro nós vamos ler a partir do verso 32. Capítulo 11, a partir do verso 32. Minha versão da Bíblia é a versão Almeida atualizada. Então é a versão de hoje. Por isso que eu quero que vocês possam ler aí. Hebreus, capítulo 11, verso 32. Pode ler aí nosso grande autor, Natal. 32 até 34. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, dos quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca do leão. Estes viram a violência do fogo, escaparam a fúria da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, trouxeram em fuga exército destrutivo. Sabe, é interessante como o autor aí do livro de Hebreus, nós temos que ser a pessoa de Paulo, ele cita e ele diz assim: vai me faltar tempo para falar de todos esses homens. Se você ler depois, você pode ler todo o capítulo 11, você vai ver que ele fala ali de Noé, que ele fala de Abraão, que ele fala de Isaac, que ele fala de Sem. Ele fala de muitos heróis do passado, e que, se a gente for olhar, eram homens e mulheres como eu, seres humanos, não eram super-heróis. Mas ele faz questão de mencionar uma coisa aqui no verso 34, que é isso que eu quero trazer para nós hoje. No meio do verso 34 ele diz assim: da fraqueza tiraram forças. Amém. Queridos, o apóstolo faz questão de dizer para mim, para você: olha, eles eram fracos, eles tinham limitações, eles tinham os seus conflitos, eles tinham as suas lutas, mas eles conseguiram extrair do meio da fraqueza a força. Escaparam ao fio da espada, de tantas outras coisas. Mas volte um pouquinho aí no verso, agora no verso 13, no capítulo 11, para a gente entender um pouco o porquê que eles conseguiram tirar força no meio da fraqueza. Verso 13 diz: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Entendeu? Eles viram de longe, e de longe a saudade, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra, os quais, assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Verso 15: se tivessem pensado naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. E aí no final do verso diz que, por essa razão, Deus
não se envergonhe de ser chamado por Deus deles. Por quê? Ele preparou para eles o quê? Uma cidade. Sabe, queridos, quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que a gente precisa entender: esses homens aqui, essas mulheres aqui, são aqueles que não desistiram. São aqueles que não jogaram a toalha. São aqueles que não olharam para as dificuldades e disseram: olha, eu não vou conseguir atravessar isso aí, eu vou desistir. Esses aqui são aqueles que resistiram e permaneceram. A segunda coisa que nós entendemos ao ler esse texto, queridos, é que a fidelidade é um lema diante de Deus. A fidelidade, ela é ponto de distinção diante de Deus. Por isso que Deus diz aqui que não se envergonhe de ser chamado Deus deles. Por quê? Porque eles se mantiveram fiéis. E Deus faz questão de ser chamado por Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Sabe? Quando nós lemos alguns textos como esse, até assim, mas eu sei que eles passaram por tudo isso e tal, mas e aí? Sabe, temos alguém que você conhece biblicamente, que sofreu muito, mais do que um ser humano chamado Paulo? Eu não sei se você já teve a curiosidade de chegar lá em 2 Coríntios e ver uma pequena lista que Paulo faz de algumas adversidades que ele enfrentou. Mas antes de citar isso, eu gostaria que você abrisse em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 16 ao verso 18. Coríntios 4, versos 16 ao 18. Por isso não nos animamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias, as que se não veem são eternas. Amém? Eu não sei se você conseguiu assim, mas no meio do verso 17. Conta aí, deu o verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Sabe, só Paulo para falar do que ele falou. Somente alguém como o apóstolo Paulo para chegar para mim e dizer: olha, o que você está passando é leve e momentâneo. Porque imagine, queridos, você chegar para uma mãe que perdeu um filho para o Covid, para uma família que perdeu o marido, esposa, filhos, para os filhos que ficaram órfãos, chegar para ele e dizer: filho, é leve e momentâneo. Imagine você chegar para uma mãe que está vendo seu filho sendo levado pelas drogas, dizer para ela: olha, é leve e momentâneo. Por isso que eu digo que é desafiador quando a gente lê esse texto, porque somente alguém como Paulo para falar isso aí. Somente alguém que viveu a experiência, porque, queridos, quando Paulo escreveu isso aí, ele está falando, não é de mim nem de você, ele está falando dele. Ele está falando da vida dele. Ele está falando das perseguições que ele estava enfrentando e que iria enfrentar. Quer ver um pouco? Mais à frente aí, mesmo em 2 Coríntios, agora no capítulo 11. A partir do verso 23, diz assim: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu
ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Verso 26. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Eu pensei na política de trabalho. Pense cidadão nesse tipo. Continuando, verso 26. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos no deserto, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Queridos, só alguém como Paulo, para chegar para nós, para chegar no meio do nosso sofrimento e dizer: meu filho, preste atenção na palavra de Deus, olha a promessa do Senhor Jesus para mim e para você. O que você está passando vai passar. Porque, queridos, essa é a mensagem da palavra de Deus. A mensagem da palavra de Deus para nós é uma mensagem de esperança. E a mensagem de esperança, ela não vem somente quando está a bonança, mas quando as coisas ficam ruins. Assim a mensagem vem. Porque uma coisa nós não podemos esquecer: esse mundo está perdido. Olha ao seu redor, preste atenção no que o inimigo está fazendo. Às vezes, quando a gente vê catástrofes naturais, como as enchentes, como os furacões, pode ser que na nossa mente, por ser algo natural, achar que é de Deus, mas não é de Deus. Ellen White diz nesse livro, Grande Conflito, que Satanás tem levado muitos aos túmulos, sem conhecimento da verdade, através das pragas, através das enchentes, através de muitas coisas que a natureza tem feito. Sabe, queridos, esse mundo, quando a gente olha ao redor, qual é a esperança que a gente encontra? Mas infelizmente o problema é, mesmo não vendo uma coisa assim, sei lá, positiva para o futuro, infelizmente, quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para os nossos investimentos, quando nós olhamos para o nosso investimento espiritual, uma coisa a gente percebe: parece que a gente vai continuar aqui por muito mais tempo. Eu estou falando de pessoas que alguns anos atrás foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com adventistas, o povo considerado o povo da Bíblia. E essa pesquisa mostrou que a grande maioria, elas passavam 15 minutos de leitura da Bíblia por semana. Não era por dia, por semana. Que fé vai resistir a 15 minutos de leitura? Como suportar a 15 minutos? Sabe, queridos, essas pessoas que estão lá na galeria da fé, eles estão lá porque eles não passavam 15 minutos. A vida deles era a palavra de Deus.
Esse cidadão que chegou para nós agora e disse: olha, é leve e momentâneo. Ele não passava 15 minutos, ele dedicava a vida. Percebeu no finalzinho o que é que pesava ainda sobre ele mesmo, enfrentando tudo isso? A preocupação com todas as igrejas. Porque ele não era uma pessoa além, ele era um ser humano e ele sabia que só iria ter, meus queridos, a solução nesse mundo se Jesus não. Mas tem uma coisa que a Bíblia também, ela faz questão de nos alertar e nos alegrar. É que a gente não pode esquecer das recompensas. Está difícil. Eu não sei há quanto tempo o sofrimento pode estar batendo na sua casa. Cada um tem a sua luta. Alguns têm uma luta, outros têm luta. Pode ser até que você não tenha aparentemente nenhum. E esse é o problema. Sabe qual é o maior problema nosso? É não reconhecermos a luta. O pior para um soldado no meio da guerra é ele não reconhecer que está em guerra. Não é? Porque vai ser algo fácil. Ele não reconhece que está em guerra, ele vai ser algo fácil. E é para isso que nós temos a palavra de Deus na nossa vida. Para reconhecermos que não estamos aqui em um passeio. Não estamos aqui de férias. Não estamos aqui em um piquenique ou em um encontro de amigos. Nós estamos aqui no meio de uma batalha espiritual, em que o nosso arco-inimigo não vai medir esforços para fazer você jogar, para fazer você olhar para frente e dizer: não tem como eu conseguir, eu não vou continuar. Ou então para fazer você pensar assim: aqui está muito confortável, eu não preciso estudar a Bíblia, eu tenho tudo. E esse é o pensamento da igreja de Laodiceia. Estou confortável aqui, não preciso de nós. Mas uma coisa, queridos, a gente precisa ter na mente. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. A Bíblia não esconde de nós. A Bíblia não nos deixa no escuro. Ela faz questão de mencionar: meu filho, você vai passar por grandes provas, mas tenha certeza, a recompensa já está te esperando. E 3 apóstolos, eles fazem questão de falar dessa recompensa. O primeiro, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu ao seu filho na fé, o apóstolo, o saudoso Timóteo, ele fala lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. E aí, nosso querido Adão? Combati o bom combate, completei a carreira com a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, nos dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Percebeu? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele faz questão de dizer: olha, eu estou no meio de um conflito. Ele reconhece, queridos, a luta. Ele diz: olha, eu combati o bom combate. Só que agora a minha carreira já encerrou. E se nós formos olhar a história e vermos a história dessa carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo escreveu a Timóteo, ele estava prestes a ser morto. E os indícios históricos dizem que quando Timóteo recebeu a carta, o apóstolo Paulo, ele já tinha sido decapitado. Mas ele mandou uma mensagem de esperança para o seu filho na fé. E nós também somos filhos na fé. E essa mensagem é: meu filho, continua, porque uma coroa está guardada para você. O Paulo faz questão de dizer: olha, não é somente para mim, mas para todos os que amam a vida do Senhor receberão uma coroa. E outro apóstolo que faz questão de mencionar dessa coroa é o Tiago. Lá aqui na frente, o apóstolo Tiago, capítulo 1, depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação,
faz questão de não esconder. A primeira, as provações. O próprio Jesus, quando aqui andou, ele disse: olha, se perseguiram a mim, também perseguiram vocês. Outra passagem ele disse: as raposas, né? Elas têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem dinheiro nada na cabeça. Em outra passagem ele disse: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. Então, queridos, a Bíblia faz questão de não esconder para cada servo de Deus que a fidelidade, ela cobrará um preço caro, e esse preço são as provações. Mas outro ponto que a Bíblia faz questão de mencionar e dizer para mim e para você é que essas provações, aqueles que forem aprovados receberão não só uma coroa, mas 3 coroas. Porque nós vimos o Paulo falando de uma, a coroa da justiça. E agora o Tiago falou de que coroa? A coroa da vida. Segunda. E a terceira? 1 Pedro, capítulo 5. Pedro 5, verso 4. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, um dia eu ouvi um louvor, e na tradução, né, que é em inglês, uma frase desse louvor dizia assim: e se as noites mais escuras forem bênçãos disfarçadas. Sabe, queridos, nós vivemos num mundo escuro. Nós vivemos num mundo de trevas. Nós vivemos num mundo destruído pelo pecado. E a vida aqui é completo escuro. Quer ver? Nós estamos aqui bem. Todo mundo bem. Mas nós estamos no escuro. Porque segunda-feira pode ser que você sinta uma dor. Pode ser que eu sinta uma dor. E pode ser que quando eu fizer um exame, o escuro queira dominar a minha vida. As noites possam querer ficar mais escuras. Porque esse exame pode ser uma sentença. Percebeu quando nós vivemos num mundo escuro? Percebeu quando as coisas aqui são incertas? Não temos segurança, meus irmãos. Por isso que essa promessa, essa tríplice promessa, tem que reger a nossa vida, queridos, tem que fazer com que a nossa caminhada seja uma caminhada alegre e feliz, porque nós não caminhamos em vão, nós não caminhamos na direção do nada, nós caminhamos na direção do céu. E lá, nós iremos receber uma recompensa como nunca sonhamos. Sabe, queridos, tirar a força da fraqueza não é fácil. E a Bíblia não faz questão de dizer para mim e para você que isso é fácil. Suportar aflições não é fácil. Mas sabe para quem é mais difícil? Para quem não reconhece a palavra. No livro do Apocalipse, Deus faz questão de escrever para as igrejas, né? E ali são períodos, épocas em que o povo de Deus viveu. E em todas essas cartas, no final delas, Deus faz questão de dizer assim: olha, o vencedor vai ter isso. O vencedor vai ser colocado com o seu nome como coluna. O vencedor vai receber um prêmio. O vencedor vai receber muitas coisas. Mas se tem uma coisa que não é mencionada lá, é a recompensa dos perdedores. Porque o perdedor não vai ganhar nada. Aí você pode estar pensando assim: mas como é que eu vou vencer se eu sou tão fraco? Esse é o ponto principal. O reconhecimento, queridos, da fraqueza
é necessário diante de Deus. É essencial reconhecer que somos frágeis, que somos pecadores e que sem a graça de Cristo nós não nos movemos. Por isso que a carta à Laodiceia não vem trazendo nenhuma homenagem para essa igreja, para esse período da igreja que nós estamos inseridos. Sabe por quê? Porque Laodiceia é arrogante, porque Laodiceia é orgulhosa, porque Laodiceia não reconhece que é frágil. Ela não reconhece que é fraca, ela não reconhece que precisa e carece da glória de Deus. Sabe, queridos, isso é preocupante para nós. Porque a Bíblia faz questão de dizer para mim, para você, meu filho, presta atenção, Deus prometeu. Ele prometeu que Ele vai cumprir. Um dia, nós iremos estar lá no céu. Amém. E sabe, vai ser um evento maravilhoso. Vai ser um evento como você nunca imaginou na sua vida. Você vai passar e andar por ruas de ouro. Nós iremos subir uma rampa, queridos, uma rampa maravilhosa. Nós iremos vestir uma roupa branca, branquíssima, queridos, como a neve. Nós iremos ver o rio da água. Mas sabe uma coisa? Uma coisa vai existir em comum na consciência de todos os salvos. Todos os salvos. Todos os que estarão ali, eles vão ter a consciência e o coração, a certeza e a convicção de que ninguém que está ali era digno de estar ali. Todos os salvos, queridos, terão convicção de que não era digno de andar naquela rampa, de que não era digno de usar aquela roupa, de que não era digno de usar aquela coroa. A serva do Senhor, no livro Grande Conflito, que está repaginado entre os resgatados, ela fala do encontro de todos os encontros. O encontro do primeiro Adão com o segundo Adão. O encontro do Adão que caiu. E ela fala que na hora que Adão ele reparar no paraíso, todas aquelas árvores, aquelas flores, aquelas frutos, ele vai reconhecer que é o Éden restaurado. Ele vai reconhecer tudo aquilo que ele cuidava, tudo aquilo que ele com amor zelava. E ela disse que no momento em que ele receber das mãos de Jesus a sua coroa, ele vai pegar aquela coroa imediatamente e vai colocar aos pés de Jesus. Porque ele reconhece que ele não é digno de usar aquela coroa. E ela diz que assim como Adão, todos os que estarão lá, que são descendentes dele, que são da família dele, também irão depositar as suas coroas aos pés de Jesus. Sabe, queridos, o orgulho é um pecado terrível, porque ele afasta de nós o senso da necessidade de um Salvador. Ele afasta de nós a necessidade do perdão. Por isso que o clamor de Deus a Laodiceia é: olha, abre os seus olhos, compra colírio para enxergar. Sabe, queridos, nesse dia, naquela grande festa, os que vão estar lá não serão os derrotados, serão os vencedores. E se você está pensando que você é muito fraco e não vai conseguir chegar lá, a notícia para nós é: não pense na corrida celestial como uma corrida aonde quem chegar primeiro vai ganhar o troféu e quem chegar no último não vai receber o troféu. Não é assim. Eu venho caminhando há cerca de 17 anos
nessa jornada. Os irmãos são envolvidos na fé. Mas a nossa recompensa não vai ser diferente. A mesma coroa que vai ser colocada na cabeça de vocês vai ser a coroa colocada na cabeça de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Maria, de Pedro, de Paulo, de João. Porque no céu não há distinção. No céu não há distinção entre quem chegou primeiro e quem chegou por último. No céu, queridos, a diferença é quem chegou. Por isso que o apelo dessa manhã, tire forças, mesmo no meio das suas fraquezas. Sabe, se o ano está terminando e esse ano foi um ano onde você foi fraco, se esse foi um ano onde a sua fraqueza foi maior do que a força, porque a fraqueza ela é maior que a força quando nós não reconhecemos que somos fracos. Quando nós não nos prostramos de joelho e dizemos: Senhor, eu sou miserável e pecador. 2023 está chegando. E a escolha é nossa. Mesmo que 2023 traga algumas surpresas indesejadas para nós, que nós possamos passar por elas lembrando da recompensa. A recompensa da fidelidade é a coroa da vida. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de nós. Eu vou cantar um hino que fala a respeito de lutas que serão recompensadas. Mas não serão recompensadas porque aquele que lutou fracassou. Ela será recompensada porque ele não desistiu. Sabe, queridos, eu não sei da sua luta, eu não sei o que vai vir na sua vida, nem você sabe o que vai vir na minha. Mas que o Senhor Jesus continue sendo o guia da sua vida, que Ele habite no nosso coração e que você e eu possamos tirar força do meio da fraqueza para resistir, para permanecer e assim, muito em breve, estarmos nesse grande lado, comemorando junto com os salvos. Me ajude a crer.
de mim. Meu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas que impossível vai acontecer. Bem-aventurado que cresce em Deus, se o mar não abrir, o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar, e se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra, sei que amanhã vou acordar e me ajudar a confiar no Senhor. Não confio no Senhor, não aguento mais confiar em mim. Se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra, sei que amanhã vou acordar e me ajudar a confiar no Senhor. Prometo no Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar, e se o mar não abrir, e faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra, sei que amanhã vou acordar. Nosso Pai, nosso Deus, nosso Rei Jesus Cristo, o Senhor sabe, Deus, de cada filho teu aqui. O Senhor conhece todas as nossas lutas. E o Senhor sabe tudo aquilo que um dia, Senhor, nós vamos enfrentar. Acima de tudo, Pai, o Senhor conhece e sabe da nossa pequena fé. Mas, Deus amado, assim como aquele centurião chegou para o Senhor naquele grande dia e disse: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Que o Senhor ajude cada filho teu aqui. Amém. Que o Senhor, Deus, segure na nossa mão e nos ajude, Pai, a reconhecer que o Senhor nunca nos abandona. Que em meio, ó Pai, às dificuldades e provações, que o Senhor está mais perto de nós. Porque assim como um pai que ama o filho, era o momento mais difícil em que o braço está estendido para esse filho. Por isso, Deus, nós clamamos e suplicamos, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, Deus, a reconhecer que somos fracos. Ajuda-nos, Deus, a reconhecer, Senhor, que somos pecadores. Que não são, Senhor, os nossos méritos, que não é, Senhor, as nossas forças que vai fazer com que sejamos salvos, Senhor. Mas é unicamente pelo sangue precioso de Cristo derramado na cruz do Calvário, pela graça do Senhor Jesus,
Ajuda-nos a cair de joelhos, reconhecendo a nossa pequenez, mas olhar para o alto, reconhecendo, Senhor, a tua grandeza. E saber, Deus, que a recompensa já está preparada para cada um de nós. Senhor, segura a nossa mão e nos ajuda a passar pelas dificuldades desse mundo. Em nome de Jesus. Amém.